Eu nunca achei que uma frase pudesse mudar completamente a forma como você enxerga a própria vida. Sempre ouvi histórias assim. Parecia exagero, drama de internet. Até aquela noite. Até o momento em que minha esposa riu, encostada no batente da porta, e disse com todas as letras: "Você não serve para nada sem mim." Não foi um grito, não foi raiva, foi pior, foi deboche, foi certeza. E naquele instante, eu entendi que o problema não era a frase. Era o quanto ela acreditava nela. E o quanto eu também tinha começado a acreditar. A discussão começou por algo pequeno, como sempre. Uma conta atrasada, um comentário atravessado, aquele clima pesado que se instala quando duas pessoas já não se veem como parceiros, mas como pesos. Eu tinha chegado cansado do trabalho, com a cabeça cheia, e ela estava sentada no sofá, mexendo no celular, rindo de alguma coisa que nem fiz questão de perguntar o que era. Quando mencionei a conta, ela suspirou fundo, do jeito que fazia quando queria deixar claro que o problema era eu. Ela começou a listar tudo o que, segundo ela, só existia por causa dela: a casa, o padrão de vida, os amigos, até a forma como eu me vestia. Disse que, se não fosse por ela, eu ainda estaria perdido, ganhando pouco sem rumo. Eu tentei argumentar, mas cada frase minha parecia munição para ela rir mais. Até que veio o golpe final. Aquela frase, curta, limpa, cruel: "Você não serve para nada sem mim." Ficou um silêncio estranho depois disso. Não porque ela se arrependeu, mas porque ela tinha certeza de que tinha vencido. Ela virou as costas, foi tomar banho, como se tivesse encerrado o assunto. Eu fiquei parado no meio da sala olhando para o nada, sentindo um misto de vergonha e raiva. Vergonha por perceber o quanto eu tinha deixado aquilo chegar nesse ponto. Raiva por saber que, em algum nível, eu tinha permitido que ela me enxergasse assim. Naquela noite eu não dormi. Fiquei sentado na mesa da cozinha, com a luz apagada, só o reflexo da rua entrando pela janela. Cada frase que ela já tinha dito nos últimos anos começou a fazer sentido. As piadas disfarçadas, os comentários inofensivos, as comparações com outros homens. Eu sempre engolia, sempre pensava que era melhor evitar conflito. O que eu não percebi é que, enquanto eu evitava conflito, eu estava entregando autoridade sobre quem eu era. Perto das 3 da manhã, ela saiu do quarto para beber água. Me viu ali, sentado, e soltou um comentário irônico, perguntando se eu ia ficar fazendo drama. Aquilo selou algo dentro de mim. Não foi um momento explosivo. Foi frio, calmo. Eu percebi que, se continuasse ali, nada mudaria. Ela não mudaria, e eu só iria desaparecer mais um pouco a cada dia. Naquela mesma madrugada, sem avisar ninguém, eu tomei uma decisão. Não era uma decisão grandiosa. Não tinha discurso, nem plano perfeito. Era simples. Eu ia provar primeiro para mim que aquela frase não era verdade. Não para esfregar na cara dela, não por vingança, mas porque eu já não aguentava mais me sentir pequeno dentro da minha própria vida. Quando o sol começou a nascer, eu já sabia que aquela noite tinha sido o fim de alguma coisa. O que eu ainda não sabia era o tamanho do preço que eu ia pagar e o quanto aquilo mudaria tudo. No dia seguinte, a casa parecia a mesma, mas tudo estava diferente para mim. Ela acordou primeiro, como sempre, fez café só para ela e saiu sem dizer muita coisa. Antes de fechar a porta, soltou um "não esquece de pagar aquela conta", como se eu fosse um lembrete pendurado na parede. Aquilo teria me atingido dias antes. Naquele dia, só confirmou o que eu já tinha entendido na madrugada. Fui trabalhar no automático. Cumpri horários, respondi pessoas, mas minha cabeça estava longe. Eu pensava em quando foi que eu comecei a me diminuir para caber naquela relação. Lembrei de oportunidades que deixei passar porque ela achava arriscado demais. De ideias que eu abandonei porque ela dizia que eu não levava jeito. Aos poucos, eu tinha terceirizado minhas decisões. E agora estava pagando o preço. No fim do expediente, em vez de ir direto para casa, parei num lugar simples, um bar quase vazio, desses que ninguém presta atenção em você. Pedi um café e fiquei olhando a rua, organizando as coisas na cabeça. Eu não tinha um plano mirabolante. Tinha só uma certeza. Eu precisava voltar a ser alguém fora daquela casa. Alguém que não existisse apenas em função do humor dela. Cheguei em casa mais tarde. Ela estava sentada no sofá, assistindo televisão, como se nada tivesse acontecido. Quando me viu, comentou que eu estava estranho, com aquele tom meio debochado, meio controlador. Perguntou se eu estava tentando fazer joguinho. Eu respondi pouco. Pela primeira vez,
Não senti necessidade de me explicar. Aquilo incomodou ela mais do que qualquer discussão. Nos dias seguintes, comecei a mudar pequenas coisas. Acordava mais cedo, saía antes, chegava depois. Não por pirraça, mas porque eu estava usando o tempo que antes gastava tentando agradar para investir em mim. Voltei a estudar coisas que eu tinha deixado de lado. Reativei contatos antigos, pessoas que acreditavam em mim antes mesmo de eu duvidar de mim mesmo. Ela começou a perceber. No início, achou que era fase. Depois começou a ironizar. Dizia que eu estava me achando, que isso não combinava comigo. Uma noite comentou rindo que eu não duraria uma semana sem a estrutura que ela dava. Eu ouvi calado. Cada comentário dela virava combustível. Não raiva explosiva. Foco. Teve um dia específico que marcou tudo. Cheguei em casa e encontrei ela mexendo no meu computador. Quando questionei, ela disse que só estava vendo umas coisas, mas o tom defensivo entregou. Ela queria controle. Sempre quis. E estava perdendo. Aquilo deixou claro que minha mudança não estava passando despercebida. Ela começou a perguntar demais, a querer saber onde eu ia, com quem falava. Quanto menos eu respondia, mais ela se irritava. Enquanto isso, algo começava a acontecer fora dali. Um projeto pequeno que eu tinha pegado começou a render mais do que eu esperava. Nada gigantesco, mas suficiente para me lembrar de uma coisa importante. Eu era capaz. Sempre fui. Só estava anestesiado. Cada pequena vitória reconstruía algo que eu nem lembrava mais como era. Numa noite, durante o jantar, ela largou os talheres e disse que eu estava diferente demais, que não gostava disso, que eu estava se afastando. Pela primeira vez, eu respondi com calma que talvez eu estivesse apenas me aproximando de mim mesmo. O silêncio que veio depois foi pesado, não porque eu tivesse vencido, mas porque ela percebeu que não estava mais no controle. Naquela semana, ela parou de rir e começou a se preocupar. A preocupação dela não veio em forma de conversa, veio em forma de mudanças sutis. Ela começou a ser mais carinhosa, mais atenta, do tipo que pergunta como foi o dia sem realmente querer ouvir a resposta. Era estranho perceber aquilo, porque por anos eu tinha desejado exatamente esse tipo de atenção. Agora, soava ensaiado, tarde demais. Eu continuava seguindo minha rotina nova, cada vez mais distante daquela versão de mim que pedia permissão para existir. O projeto que tinha começado a rodar ganhou tração. Um contato indicou outro. Um trabalho pequeno virou 2. Nada que desse para ostentar, mas o suficiente para eu perceber que meu esforço tinha retorno direto. Eu chegava em casa cansado, mas com a cabeça em paz. Algo que eu não sentia fazia tempo. Ela, por outro lado, parecia inquieta. Começou a fazer perguntas que nunca tinha feito antes. Queria saber quanto eu estava ganhando, com quem eu falava, por que eu estava tão confiante. Em uma dessas conversas, soltou que tinha medo de eu mudar demais. Eu entendi o que aquilo realmente significava. Medo de perder a versão controlável de mim. Numa noite, ela tentou trazer o passado à tona. Disse que eu estava esquecendo tudo o que ela já tinha feito por mim, que eu devia muito a ela. Não gritou, não acusou diretamente. Falou como quem cobra uma dívida emocional. Aquilo quase me pegou, quase. Mas eu já tinha passado daquela fase de confundir ajuda com posse. Respondi que eu era grato, sim, mas que gratidão não era prisão. Ela ficou em silêncio, olhando para mim como se estivesse diante de um estranho. Talvez eu fosse mesmo. Pela primeira vez, eu não estava pedindo validação. Estava estabelecendo limite. E isso muda completamente a dinâmica de qualquer relação. Nos dias seguintes, a tensão aumentou. Pequenas discussões surgiam por motivos banais. O tom dela oscilava entre ironia e tentativa de aproximação. Às vezes, me elogiava. Às vezes, me diminuía. Era um jogo confuso, mas agora eu enxergava o padrão. Quando ela sentia que me perdia, tentava me puxar de volta com afeto. Quando percebia que não funcionava, partia para o ataque. Enquanto isso, fora de casa, as coisas continuavam avançando. Recebi uma proposta que me assustou de tão boa. Não era estabilidade eterna, mas era uma porta que eu jamais teria aberto meses antes. Aceitei, sem pedir opinião, sem justificar. Quando contei para ela, o sorriso não chegou aos olhos. Ela disse que estava feliz por mim, mas o tom denunciava outra coisa. Naquela noite ela voltou a beber, coisa que não fazia com frequência. Entre um copo e outro,
Começou a soltar comentários atravessados. Disse que eu estava mudando porque tinha se esquecido de quem mandava ali. Aquilo soou quase como um reflexo automático, uma tentativa final de reafirmar poder. Eu não discuti. Apenas disse que não existia mais esse mandar. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros. Não era raiva, era medo. Medo de perder algo que ela achava garantido. Eu fui dormir cedo. Pela primeira vez, dormi tranquilo. E enquanto eu descansava, ela ficou acordada, andando pela casa, tentando entender em que momento tudo tinha começado a escapar do controle. E a verdade é que tinha começado naquela noite em que ela riu. Só que agora, finalmente, ela estava percebendo as consequências. Na manhã seguinte, acordei antes dela. Não por obrigação, nem por ansiedade. Simplesmente acordei. Fiz café, sentei à mesa e abri o notebook. Ainda era cedo, a casa estava silenciosa. E pela primeira vez aquele silêncio não pesava. Ele organizava meus pensamentos. Enquanto eu trabalhava, percebi o quanto tinha passado anos vivendo em modo de espera, sempre reagindo ao humor dela, às expectativas dela, às decisões dela. Quando ela acordou, ficou parada na porta da cozinha por alguns segundos, me observando. Perguntou se eu tinha dormido bem. Respondi que sim. Só isso. Ela sentou à minha frente e ficou mexendo no celular, claramente esperando alguma coisa. Um pedido de desculpas, talvez. Ou uma explicação. Não veio. Eu voltei a trabalhar. Aquilo a incomodou mais do que qualquer discussão teria incomodado. Ao longo do dia, mensagens começaram a chegar. Clientes, prazos, ajustes, coisas reais, coisas que dependiam de mim. No meio disso tudo, ela tentou puxar conversa de novo. Disse que sentia minha distância, que parecia que eu estava em outro mundo. Eu respondi que não era outro mundo, era o meu. Pela expressão dela, deu para ver que aquela resposta doeu mais do que se eu tivesse gritado. À noite, ela decidiu conversar sério. Sentou no sofá, cruzou as pernas, respirou fundo. Disse que sentia que eu estava me afastando e que não sabia se aquilo era bom para o casamento. Aquela frase era um aviso disfarçado de preocupação. Eu ouvi com calma. Quando ela terminou, perguntei se em algum momento ela tinha pensado se o problema não era eu finalmente estar me aproximando de mim mesmo. Ela ficou em silêncio. Depois disse que eu estava sendo egoísta, que casamento era parceria, que eu não podia simplesmente mudar sem considerar como ela se sentia. Aquilo soou familiar. Sempre que eu crescia um pouco, vinha essa acusação. Desta vez, porém, algo estava diferente. Eu não senti culpa, senti clareza. Disse que parceria não era hierarquia, que apoio não era humilhação, que aquela frase que ela tinha dito naquela noite ainda ecoava na minha cabeça. Ela tentou rir como se fosse exagero meu. Disse que era brincadeira, que eu era sensível demais. Eu respondi que palavras ditas com riso também machucam, às vezes mais porque vêm acompanhadas de desprezo. A conversa terminou sem acordo, sem pedido de desculpas, sem abraço. Fui dormir com a sensação de que algo tinha se quebrado de vez. Não de forma explosiva, mas definitiva. Como um fio que se rompe sem barulho, mas nunca mais pode ser emendado do mesmo jeito. Nos dias seguintes, ela começou a agir de forma diferente. Comentava sobre amigos em comum, sobre pessoas que não tinham dado certo sozinhas. Era como se estivesse tentando plantar medo, me lembrar de um cenário em que eu fracassava sem ela. Só que essas tentativas já não tinham o mesmo efeito. Eu já estava provando na prática que eu funcionava, que eu rendia, que eu existia. Em uma tarde específica, cheguei em casa mais tarde por causa de uma reunião que se estendeu. Ela estava sentada no escuro da sala. Disse que eu estava priorizando outras coisas. Eu respondi que estava priorizando a mim. Ela disse que nunca imaginou que eu teria coragem de dizer aquilo. E ali, pela primeira vez, percebi algo que mudou tudo. Ela não estava com raiva, estava surpresa. Surpresa porque o homem que ela achava previsível tinha saído do script. Surpresa porque o controle silencioso que sempre funcionou estava falhando. E naquele momento, eu entendi que não era mais sobre provar algo para ela. Eu já tinha provado para mim. Mas a noite seguinte mostraria que ela ainda não tinha aceitado isso. E que, quando alguém perde o controle, costuma tentar uma última cartada. A cartada veio disfarçada de vulnerabilidade. Quando cheguei em casa naquela noite, ela estava diferente. Voz mais baixa, olhar cansado,
Um ar de quem finalmente tinha entendido tudo. Disse que tinha pensado muito, que talvez tivesse sido dura demais comigo ao longo dos anos. Aquilo acendeu um alerta. Não porque fosse impossível, mas porque nunca tinha acontecido daquele jeito. Sem ironia, sem meio sorriso. Ela disse que tinha medo. Medo de eu crescer e perceber que não precisava mais dela. Medo de ser deixada para trás. Pela primeira vez, parecia falar de verdade. E por alguns minutos, eu quase voltei a ser quem eu era antes. O cara que se sente responsável por consertar tudo, mesmo quando não quebrou nada. Mas algo em mim mudou rápido demais para eu cair de novo. Enquanto ela falava, eu percebia como cada frase vinha carregada de uma expectativa, que eu a tranquilizasse, que eu prometesse não mudar, que eu reafirmasse que ela ainda tinha poder sobre mim. Não era um pedido direto, era uma armadilha emocional bem construída. E eu vi isso com uma clareza desconfortável. Quando ela terminou, ficou em silêncio, esperando minha resposta. Eu disse que entendia o medo dela, mas que não podia diminuir quem eu estava me tornando para que ela se sentisse segura. Disse que eu não queria sair do casamento, mas também não queria continuar nele do jeito que estava. Aquilo mudou o clima instantaneamente. O rosto dela fechou. A vulnerabilidade evaporou. Ela disse que eu estava jogando tudo fora por orgulho, que eu estava confundindo crescimento com arrogância, que eu achava que estava melhor do que ela agora. Aquela velha inversão, transformar minha evolução em ataque pessoal. Antes, isso me desmontava. Agora, só confirmou o que eu já sabia. Respondi que não me achava melhor, me achava inteiro, e que isso não deveria ser uma ameaça para alguém que dizia me amar. Ela levantou do sofá e começou a andar pela sala, visivelmente nervosa. Disse que eu estava mudando rápido demais, que eu não era mais o homem por quem ela tinha se apaixonado. Aquilo doeu, mas não do jeito que ela esperava, porque era verdade. Eu não era mais aquele homem. E pela primeira vez, isso não soou como acusação, soou como constatação. Eu disse isso a ela, que talvez o problema não fosse eu ter mudado, mas ela ter gostado mais da minha dependência do que de mim. O silêncio que veio depois foi pesado. Ela parou de andar. Me olhou como se estivesse me vendo pela primeira vez. Não com amor, com cálculo. Como alguém reavaliando uma aposta que começou a dar errado. Naquela noite dormimos na mesma cama, mas em mundos diferentes. Nenhum toque, nenhuma palavra. Nos dias seguintes, ela começou a testar limites. Comentários sarcásticos aqui e ali. Pequenas provocações. Tentativas de me fazer reagir. Eu não reagi. Continuei trabalhando, saindo, voltando, vivendo. Isso a incomodava mais do que qualquer briga, porque briga ainda é conexão. Indiferença é perda de controle. Em uma dessas noites, ela soltou a frase que deixou tudo claro. Disse que eu estava se tornando alguém que ela não sabia como controlar. Assim mesmo, sem perceber o peso do que tinha dito. Aquilo ecoou na minha cabeça por horas. Não era sobre amor. Nunca tinha sido só sobre amor. Foi ali que eu entendi que aquela noite em que ela riu não tinha sido um acidente, tinha sido um reflexo, um momento de verdade escapando sem filtro. E agora que eu tinha mudado o jogo, ela estava tentando desesperadamente recuperar a posição que sempre teve. Mas algumas coisas, quando são vistas com clareza, não podem ser desvistadas. E eu já estava longe demais para voltar atrás. A próxima decisão que eu tomaria não seria impulsiva, seria definitiva. A decisão não veio como um rompante, veio como um silêncio interno, um ponto em que eu parei de justificar, de explicar, de tentar ser entendido. Continuei convivendo, dividindo o mesmo espaço, mas algo essencial tinha se desligado. Eu observava tudo com distância. As palavras dela, os gestos, as tentativas de controle disfarçadas de preocupação. Era como assistir a um filme que eu já tinha visto antes, só que agora sabendo o final. Ela percebeu. Claro que percebeu. Pessoas que gostam de controlar sentem quando perdem a influência. Começou a ficar mais impaciente. Questionava meus horários, meus planos, minhas escolhas. Não gritava. Não precisava. Bastava aquele tom que carregava julgamento. Antes isso me fazia recuar. Agora eu só anotava mentalmente. Cada frase era mais uma confirmação de que eu não estava imaginando nada. Em uma noite específica, depois do jantar, ela perguntou se eu ainda a amava. A pergunta veio do nada, mas não era inocente. Era um teste,
Um jeito de medir se ainda tinha espaço para me puxar de volta. Eu demorei alguns segundos para responder. Não porque não soubesse, mas porque queria ser honesto. Disse que sim, mas que amor sem respeito vira dependência, e que eu não queria mais viver assim. Ela não gostou da resposta. Disse que eu estava falando como alguém de fora, como se já tivesse saído da relação. Talvez eu já tivesse. Não fisicamente, mas emocionalmente. Ela levantou a voz pela primeira vez em semanas. Disse que tudo o que eu tinha construído até ali tinha sido possível por causa dela, que sem ela eu não teria ido a lugar nenhum. Aquela frase era familiar demais. Era exatamente o que ela tinha dito naquela noite, só que agora sem riso. Eu respirei fundo, e pela primeira vez, não para me controlar, mas para escolher as palavras. Disse que ninguém constrói nada sozinho, mas que isso não dá a ninguém o direito de diminuir o outro. Disse que se o meu crescimento ameaçava a relação, talvez o problema não fosse o crescimento. Ela riu, um riso curto, descrente. Disse que eu estava me achando demais, que aquilo ia passar, que eu ainda voltaria a ser quem eu era. Naquele momento algo se encaixou. Ela realmente acreditava nisso. Acreditava que aquilo era só uma fase, que eu estava brincando de independência, que cedo ou tarde eu cansaria e voltaria para o lugar confortável onde ela sempre me manteve. Essa certeza dela foi o que me deu coragem. Disse que eu não ia voltar. Não daquele jeito. Disse que eu precisava de espaço para continuar crescendo e que, do jeito que estávamos, isso não era possível. Não falei em separação. Não precisei. A ideia ficou suspensa no ar, pesada demais para ser ignorada. Ela ficou em silêncio por um longo tempo. Depois perguntou se eu estava ameaçando deixá-la. Eu disse que não. Disse que estava avisando que eu não aceitaria mais ser diminuído, controlado ou tratado como alguém incapaz. Que se isso continuasse, eu escolheria sair inteiro em vez de ficar quebrado. Ela não respondeu. Foi para o quarto e bateu a porta. Eu fiquei na sala, sentado no escuro, sentindo uma mistura estranha de medo e alívio. Medo do que viria. Alívio por finalmente ter dito em voz alta algo que eu vinha engolindo há anos. Na manhã seguinte, ela saiu cedo sem se despedir. Mandou uma mensagem fria dizendo que precisava de um tempo para pensar. Eu li e deixei o celular de lado. Pela primeira vez, o tempo não me assustava. Pelo contrário, parecia necessário. Enquanto ela se afastava, eu continuava avançando. Trabalhos entregues, novos contatos, mais confiança. Cada pequena vitória fora de casa reforçava algo dentro de mim. Eu não estava sobrevivendo sem ela. Eu estava vivendo, e isso tornava inevitável a conversa que viria a seguir. Porque quando alguém percebe que perdeu o controle, só restam duas opções: mudar ou tentar destruir o que não pode mais dominar. E eu sabia exatamente qual das duas ela escolheria primeiro. Ela voltou 3 dias depois. Não avisou. Simplesmente entrou em casa como se nada tivesse acontecido. Deixou a bolsa no sofá, tirou os sapatos e começou a falar de coisas banais, como se aquele afastamento tivesse sido só uma pausa técnica. Aquilo confirmou tudo. Para ela, o tempo não era reflexão. Era a estratégia. Um recuo curto para tentar reassumir o controle depois. Eu ouvi em silêncio. Não por educação, mas porque já não sentia urgência em responder. Ela percebeu. Parou de falar no meio de uma frase e me perguntou por que eu estava tão calmo. Disse que aquilo a deixava nervosa. Eu respondi que finalmente tinha parado de viver em alerta. A expressão dela mudou. Aquela calma não combinava com o papel que ela tinha me atribuído por anos. Naquela noite, ela tentou outra abordagem. Disse que sentia falta de nós, do começo, de quando eu precisava dela. Usou essa palavra sem perceber. Precisava. Aquilo soou quase nostálgico para ela. Para mim soou como um epitáfio. Eu disse que sentia falta do respeito que nunca chegou a existir de verdade. Ela rebateu, dizendo que eu estava reescrevendo a história, que eu sempre fui inseguro, que ela só tentou me proteger do mundo. Proteção. Aquela palavra já tinha sido usada tantas vezes que quase parecia verdade, mas agora eu via o padrão com clareza. Proteção que isola, que diminui, que enfraquece, não é cuidado, é controle. Eu disse isso, com calma, sem acusar, só afirmando. Ela ficou irritada. Disse que eu estava usando discursos prontos, que alguém devia estar colocando ideias na minha cabeça. Aquilo foi revelador. Para ela, eu não podia chegar àquelas conclusões sozinho. Eu nunca pude.
Sempre que eu pensava diferente, era influência externa, um amigo errado, um trabalho errado, um sonho errado. Nunca era autonomia. Eu disse que não havia ninguém por trás daquilo, que aquela voz era minha e que ela tinha ficado abafada por tempo demais. Ela levantou, começou a andar pela casa falando alto. Disse que eu estava destruindo tudo, que eu ia me arrepender, que o mundo lá fora não era gentil, que eu estava trocando estabilidade por ilusão. Eu deixei que falasse. Cada frase reforçava a mesma coisa. Ela não estava preocupada comigo. Estava preocupada em perder o lugar que ocupava. Quando ela finalmente parou, me olhou e perguntou se eu já tinha decidido. Eu disse que sim. Disse que eu não ia mais aceitar aquele tipo de relação. Que eu precisava de espaço, de verdade. Não um tempo estratégico, mas uma separação real. Aquela palavra caiu no ar como algo sólido. Ela riu, um riso nervoso. Disse que eu não teria coragem. Eu disse que coragem não era sair gritando ou batendo portas. Coragem era sair sem ódio, sem vingança, sem precisar provar nada. Era escolher a própria dignidade. Pela primeira vez, ela não respondeu de imediato. Sentou no sofá, levou a mão ao rosto. Não chorou. Pensou. E aquilo foi mais assustador do que qualquer explosão. Ela perguntou se eu achava que ia vencer sem ela. Eu respondi que não via aquilo como vitória contra alguém. Era uma vitória sobre a versão de mim que aceitava migalhas para não ficar sozinho. Disse que aquela noite em que ela riu tinha sido o começo do fim, mesmo que ela não tivesse percebido. Fui para o quarto e comecei a separar algumas coisas. Não tudo, só o essencial. Ela ficou sentada imóvel, me observando como se eu estivesse quebrando uma regra invisível. E talvez estivesse. A regra silenciosa de que eu sempre ficaria, sempre cederia, sempre voltaria atrás. Quando saí de casa naquela noite, não senti euforia, nem tristeza extrema. Senti algo muito mais raro, alinhamento. Tudo dentro de mim apontava para frente. Pela primeira vez, eu não estava fugindo, estava indo. E enquanto eu fechava a porta, ouvi ela dizer quase como um sussurro que eu ainda voltaria. Eu não respondi. Algumas respostas não precisam ser ditas, elas precisam ser vividas. Os primeiros dias fora de casa foram estranhamente silenciosos. Não o silêncio pesado da solidão, mas aquele silêncio limpo que sobra quando o barulho constante finalmente para. Fiquei em um lugar simples, temporário, com poucas coisas espalhadas. Cada objeto ali tinha sido escolhido por mim. Ninguém opinou, ninguém ironizou, ninguém riu. Isso por si só já era uma prova do contrário. Ela tentou contato. Primeiro com mensagens neutras, perguntando se eu estava bem. Depois com comentários atravessados, lembrando tudo o que eu estaria jogando fora. Em seguida veio o tom dramático, dizendo que eu estava destruindo anos de história por causa de orgulho. Eu li tudo. Não respondi. Não por desprezo, mas porque finalmente tinha entendido que responder era manter o jogo vivo. O trabalho seguiu crescendo. Não de forma milagrosa, nem cinematográfica. Cresceu do jeito real. Esforço diário, erros, acertos, noites longas e pequenas vitórias que só quem constrói do zero entende. Cada contrato fechado era mais do que dinheiro. Era confirmação. Confirmação de que aquela frase dita entre risos estava errada desde o começo. Algumas semanas depois, nos encontramos para resolver coisas práticas. Documentos, contas, o que ainda nos ligava oficialmente. Ela parecia diferente. Mais contida, menos segura. Tentou ser cordial. Em certo momento, soltou que não imaginava que eu conseguiria seguir tão bem. Aquilo foi o mais próximo de uma admissão que eu teria. Eu apenas concordei com a cabeça. Antes de ir embora, ela perguntou se eu estava feliz. Eu pensei por alguns segundos. Não respondi que sim imediatamente. Felicidade não era euforia. Era algo mais calmo, mais sólido. Eu disse que estava em paz. Ela não gostou da resposta. Talvez porque paz não dependa de ninguém além de quem a sente. Meses depois, soube por terceiros que ela dizia que eu tinha mudado demais, que eu tinha ficado frio, que tinha me tornado alguém irreconhecível. Eu sorri quando ouvi isso, porque era verdade. Eu tinha mudado, mas não tinha ficado frio. Tinha ficado inteiro. E isso, para quem só se sente seguro quando o outro é pequeno, parece ameaça. Hoje, quando lembro daquela noite, do riso, da frase dita com desdém, não sinto raiva. Sinto gratidão. Foi ali que algo que estava adormecido acordou.
Foi ali que eu parei de tentar provar valor para quem só se sentia grande ao diminuir o outro. Eu não provei o contrário com gritos, vingança ou ostentação. Provei vivendo, escolhendo diferente, recusando o menosprezo, construindo algo que não dependia da aprovação de ninguém. Algumas pessoas confundem amor com controle, apoio com posse, cuidado com superioridade. Eu confundi isso por muito tempo também. Mas naquela noite, quando ela riu e disse que eu não servia para nada sem ela, algo dentro de mim decidiu que nunca mais aceitaria esse papel. E essa decisão, silenciosa e firme, foi a coisa mais poderosa que eu já fiz. Porque no fim, a maior prova não foi para ela, foi para mim.